Bom dia, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem, apesar de toda essa crise que nós estamos vivenciando em conjunto. Eu sempre digo que a gente precisa olhar para situações de crise e tentar enxergar a parte boa de tudo isso, né? E aí eu acredito que durante todo esse tempo a gente vai descobrir que existem forças dentro da gente que são inimagináveis, né? Para adaptar a situações diferentes, para tentar fazer tudo diferente e de uma hora para outra tudo pode mudar, né? Por isso que a gente precisa aproveitar cada momento como se fosse o último, né? E o lado bom de tudo isso é que, apesar do isolamento, quando a gente fica sozinho, a gente olha para dentro, né? E olhar para dentro hoje é olhar para dentro da nossa casa, olhar a nossa família, observar as pessoas que estão ao nosso redor e amar essas pessoas o máximo que a gente puder, não é? E por amar essas pessoas e por amar vocês, todos nós professores estamos aqui desse lado, dentro das nossas casas, trabalhando o máximo possível para fazer com que o aprendizado de vocês seja o mais fácil e seja o mais prazeroso possível, tudo bem? E para isso, a gente precisa que vocês também façam a parte de vocês, né? A gente precisa unir força para que tudo dê certo. Eu confio muito em vocês, eu confio muito na autonomia de vocês e na maturidade de vocês para que tudo isso dê certo e vai dar. E quando tudo isso acabar, a gente vai trocar experiências e vai dar bastante risada da felicidade de a gente ter superado essa crise com bastante fé e com bastante amor e com bastante união e empatia, tá bom? Eu preparei esse keynote para explicar um pouquinho sobre como vão ser as aulas de português e redação durante essas semanas. Primeiro eu vou falar um pouquinho da distribuição dos conteúdos, né? Eu vou reorganizar o planejamento de acordo com a dificuldade dos conteúdos, tudo bem? Então, os conteúdos mais fáceis de serem aprendidos à distância eu vou trazer para frente, os conteúdos mais difíceis eu vou deixar mais para frente para que a gente possa fazer isso em aula. Eu tenho fé que a gente volte o mais rápido possível. Apesar de todas as evidências dizerem o oposto, a gente precisa ter fé, né? Então, esses conteúdos mais difíceis eu vou jogar para frente e, por enquanto, a gente vai desenvolver os conteúdos possíveis, tá? Como foram feitas as distribuições de aulas, né? Então, as aulas foram divididas em blocos de 2h10 aproximadamente, né? Então, todas as frentes, leitura de paradidático, interpretação de texto, gramática, produção textual, né? Vão ser divididas ao longo dessas aulas, tá? Então, já eu mostro o cronograma para vocês em relação a isso. Sobre roteiro de aula, é muito importante que vocês façam todos os itens do roteiro de aula, tá? Porque o que a gente está observando de alguns alunos? Que eles entram na aula e vão direto entregar a atividade obrigatória sem ter feito o passo a passo. Isso é uma aula, galera, é uma aula. É como se vocês estivessem com a gente dentro da sala de aula, desenvolvendo passo a passo tudo o que é preciso para vocês aprenderem o conteúdo, tudo bem? Já relembro, vocês não estão de férias, né? São, entre aspas, férias forçadas, então a gente precisa de isolamento, é um isolamento forçado, não são férias. Então, durante todo esse período das 8 às 4h20, vocês estão estudando, é como se vocês estivessem no colégio, é uma mudança de hábito, mas a disciplina, ela precisa imperar para que vocês possam estudar, tudo bem? Então, façam todos os itens do roteiro, passo a passo, até chegar a tarefa, a atividade obrigatória, tá? Isso é importante para a consolidação aí do aprendizado de vocês. Tudo bem? Então, se a gente observar que o aluno está pulando etapas, então é muito fácil. Eu vou dar um exemplo fácil para vocês. O menino entra lá, sei lá, a aula começa às 8h10, o menino entra às 8h15 e aí às 8h25 ele está mandando atividade obrigatória. Ele fez a aula inteira de 2h10? Obviamente que não,
né? Então, dentro do seu login, fica marcado pra gente o horário que você entrou, quanto tempo você demorou, tá tudo lá marcado. Então, é muito fácil de observar quem é que tá fazendo tudo direitinho ou não. E como sala de aula, eu sempre digo pra vocês, comigo é a marcação homem a homem, tudo bem? Eu vou entrar aluno por aluno e eu vou olhar o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Isso faz parte da avaliação da sua postura de estudante, do seu comprometimento, não é? Então, por favor, sigam todos os itens do roteiro obrigatório. Do roteiro de aula, perdão. As atividades obrigatórias, né? Então, no final de cada aula tem uma atividade obrigatória que precisa ser mandada até, olha lá, até às 11h59 do mesmo dia. Tudo bem? Então, deu um problema, não consegui entregar no final da aula. Não tem problema, você tem até 11h59 do mesmo dia para entregar, tá? Por que você precisa entregar? Porque a escola vai usar essa tarefa para computar a sua presença, tudo bem? Para controlar a frequência. Só isso, professora? Obviamente que não, né, gente? Se a gente está colocando uma atividade obrigatória, a gente está colocando essa atividade obrigatória para avaliar o mínimo do aprendizado aí que você fez ao longo do desenvolvimento do roteiro de aula. Tudo bem? Então, faça com afinco, faça com asseio, faça com comprometimento. Tá? Porque vocês vão ser avaliados. Por mais que não tenha uma nota numérica, a conduta de vocês, né, como estudantes, ela está sendo avaliada, tá? As atividades complementares. As complementares, elas servem para você solidificar um pouco mais o aprendizado, né? Do mesmo jeito que as extras, né? As extras estão lá para vocês se aprofundarem, né? Eu sei que eu tenho um montão de alunos, graças ao meu bom Deus, né, que gosta disso. Vocês são muito curiosos, né? Vocês querem mais, vocês querem conteúdo, vocês querem saber mais sobre as coisas. Excelente, continuem assim à distância, por favor, tudo bem? Então façam as atividades complementares. Usem esse tempo de 2h10 para otimizar o aprendizado, né? Estejam ali presentes durante as 2h10 para estudar a língua portuguesa, para entender o conteúdo, para se dedicar, para fazer as coisas com afinco, não é? Eu sei que, assim, eu tô falando e tô sendo repetitiva, para a maioria, ok, tá? Tô sendo repetitiva para aquela minoria que vai relutar em fazer isso da melhor maneira possível, né? Então faz uma vez só, direitinho, pra você não ter que fazer de novo, tá? Muitas dessas atividades vão ser pedidas no caderno. Por que eu tô falando isso, faz direitinho para você não fazer de novo? Porque quando vocês voltarem, eu vou recolher os cadernos. Veja, eu vou recolher os cadernos para olhar essas atividades. E aí, quando eu digo assim, faz uma vez só direitinho para você não ter que fazer de novo, o que eu pegar mal feito, o que eu pegar de qualquer jeito, eu vou mandar fazer de novo. Tudo bem? Então, faz direito para fazer uma vez só. Minha mãe já dizia isso quando a gente ia lavar a louça. Sabe quando a gente ia lavar a louça, lavava a louça correndo para ir brincar ou fazer qualquer coisa? Ela mandava voltar e mandava lavar tudo de novo, ou seja, era o dobro do tempo perdido. Então, toda vez que a gente ia fazer isso, a gente já pensava, vou fazer direito para não ter que fazer de novo, não é? Então, é isso, tá bom? Eu vou olhar os cadernos, eu vou avistar os cadernos, tudo bem? Fórum interativo e o chat. Por que as duas coisas, professora? Porque se um falhar, você tem outro, tá? Então, durante essas 2h10 de aula, sincronicamente, eu estarei lá com vocês, tá? Então, tô fazendo uma atividade, tô com dúvida, corre lá e sana. Tô fazendo um exercício, tô com dúvida, corre lá e sana. Tudo bem? A diferença é que no fórum interativo, talvez vocês não consigam ver todas as respostas, tá? No chat, sim. Então, de repente, a gente pode combinar durante a aula de conversar em um dos dois, tá? Vamos falar um pouquinho agora do nosso cronograma de aulas no LMS. Tudo bem? No dia 20/3, o que vai acontecer hoje, né? Vocês têm uma aula de interpretação de texto e gramática, estrutura de palavras, né? É uma revisão e exercícios, tudo bem? Já dei essa matéria para vocês, mas durante essa semana a escola achou por bem que a gente fizesse uma revisão de conteúdos, tá? Dia 23, segunda-feira, a gente vai começar o estudo de um gênero novo, que é o relato oral de experiência pessoal, tá? Dia 24/3 vai ter uma aula teórica de redação e gramática. Em algumas aulas eu já comecei o conteúdo de colocação pronominal, em outras ainda não. Vou retomar tudo. Então,
Dia 24, colocação pronominal. Dia 27, que é uma sexta-feira, eu vou fazer a aula de leitura. Vou tentar gravar para vocês um podcast e vou dar uma aula para vocês. Então, vocês vão abrir o podcast, o livro do lado e vocês vão fazer as coisas junto comigo, tá bom? Se não for o podcast, obviamente vai ser um outro recurso, mas vocês vão fazer a aula ali junto comigo. A atividade obrigatória desse dia é uma atividade de verificação de leitura, que não vai valer nota numérica, mas ela vai me dizer se você está lendo os blocos, se você não está, né? Então, o bloco desta semana era o 1, né? E o bloco da semana que vem, o 2, eu vou juntar os dois blocos numa aula só, tá? Então, se você está atrasadinho, se você ainda não leu, acelere o processo e esteja com a sua leitura em dia para que você possa fazer a atividade que eu vou propor de forma tranquila, tá bom? No dia 30/3 vai ser uma aula de interpretação de texto também, uma continuação do estudo do relato oral de experiência pessoal, né? No dia 31 a gente fala sobre processos de formação de palavras, tudo bem? Na verdade, por enquanto eu não mudei meu planejamento, tá? Seria processos de formação de palavras mesmo, o próximo conteúdo de gramática, então eu mantenho meu planejamento por enquanto. No dia 3/4, aula de leitura de novo, análise do bloco 3. Eu coloquei essa leitura para sexta-feira, né? Porque o nono D, ele tem aula de leitura comigo às quintas-feiras. Então, para contemplar a leitura de todo mundo, eu marquei na sexta, tá bom? No dia 3/4 é só análise do bloco 3 mesmo, eu vou manter o cronograma de leitura, tô respeitando o cronograma de leitura, tudo bem? Bloco 3 e mais algumas atividades relacionadas ao livro. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, basicamente. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento das aulas até aqui. Boa aula para vocês hoje. Eu encontro com vocês lá no fórum ou no chat, tá bom? Um beijo.